Ainda hoje, na quarta-feira, o ato do dia 25 continua dando o que falar. Dessa vez foi a vez do atual presidente. Pois é, o próprio Lula admitiu que o ato foi grande. Isso deixou ele desnorteado, preocupado demais. Olha só a matéria da Folha de São Paulo. Lula diz que ato de Bolsonaro foi grande. Não é possível negar um fato. O presidente Lula, do PT, disse que o ato promovido por Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo, foi grande e que não é possível negar um fato. A declaração foi dada ao jornalista Kennedy Alencar no programa É Notícia da Rede TV. Lula afirmou ainda que as imagens da manifestação comprovam o tamanho do ato. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Mesmo que quem não quiser acreditar, é só ver a imagem. Como as pessoas chegaram lá, é outros 500, é o que ele diz. Mas aí ele usou algumas palavras também, que essa gente foi para lá, que os atos são golpistas e que essa gente tem que ser combatida. Pois bem, é o modus operandi, é o jeito de ser da esquerda. Então, para eles, oposição não é democrático. É o ponto de vista deles. Mas a repercussão foi grande mesmo. A própria Madeleine Laxo deu uma entrevista na UOL, ou melhor, ela é jornalista da UOL, durante uma entrevista na UOL, um bate-papo, um comentário lá da turma do UOL, ela teve que reconhecer o tamanho do evento. Olha só o que ela falou. Olha, Fabiola, me assustou o tanto de gente. É muita gente. É muita, muita, muita. Eu sei que tem gente que não vai gostar disso que eu estou falando, porque entre a realidade e a gente se convencer de uma realidade alternativa, às vezes tentar se convencer de uma realidade alternativa, foram 2 quarteirões, foram 3 quarteirões. Não, foi muita, muita, muita gente. E isso não tem nada a ver com o que vai acontecer judicialmente com o Bolsonaro, não pode ser a tentativa deles. Mas o que a gente vê é, ali, não sei se tinha só bolsonarista, não. Não acho que seja isso. Conheço pessoas que nem gostam do Bolsonaro que estavam lá. De repente, o Bolsonaro conseguiu catalisar em torno da figura dele, de maneira definitiva, o sentimento do antipetismo. Porque esse era um ato flopado até o presidente Lula importar para o Brasil a guerra Israel-Palestina. Não tinha, assim, nem nas redes bolsonaristas tinha essa vontade de comparecer. O presidente Lula importou isso para cá e a gente estava ouvindo o pessoal falando de como Jair Bolsonaro controla, né, as pessoas que são as mais aguerridas, que às vezes estavam querendo gritar contra a STF, contra isso, contra aquilo, nada. Enfim, eu fiquei assustada porque eu julgava já uma força política combalida, indo para um day after de quem que ia herdar esse espólio, fazendo um rescaldo, mas ele foi ressuscitado pelo Lula e mostrou nas ruas uma força que o petismo não consegue mostrar. Pessoal, e aí eu vou colocar um comentário aqui da Shirley Carmo, que é uma internauta que estava seguindo o Hora Brasília, que é o jornal, eu sempre cito a fonte para vocês. Ela escreveu aqui: vocês não viram nada, nosso povo brasileiro estão prontos para pegar o Brasil de volta. Por que eu estou citando isso aqui? Não é de hoje que eu venho falando para vocês, é de muito tempo. Até aquelas pessoas que eram críticas ao Bolsonaro têm que hoje optar ou pelo antipetismo ou pela única alternativa, que é o Bolsonaro. Os mais aguerridos ao Bolsonaro, esses sempre foram bolsonaros. Outros que tinham críticas ao Bolsonaro, mas viram o que o PT é, estão do lado do Bolsonaro. Eu posso citar o Partido Novo, por exemplo. Eu fiz um podcast, isso em 2022, com o Marcel Van Hatten e o Paulo Ganimi, que à época era deputado federal, líder do Partido Novo. E ali, tanto o Ganimi quanto o Marcel Van Hatten tinham críticas ao Bolsonaro. Acontece que, na hora que eles veem a situação em que o petismo está aí, criando conflito com Israel, está aí, dando passos errados em direção ao Hamas, sem reconhecer o terrorismo desse grupo. Até as pessoas que não são, sabe, apaixonadas pelo Bolsonaro, diga-se de passagem, estão reconhecendo. Não há liderança maior do que o Bolsonaro contra o petismo no Brasil. Então, hoje, é um movimento antipetista que se volta no entorno de Bolsonaro. E aí não adianta
outras instituições, outros que se dizem de direita, eu sou o isentão e eu vou ficar fora dessa. Pois é, o petismo vai pegar você. Uma hora a censura chega até você, uma hora eles vão alcançar você, a não ser que você se mantenha totalmente isento mesmo e nem abra a boca para falar do PT ou para fazer críticas às instituições, críticas éticas que são parte da democracia. Então, a Madeleine Laxo aqui, ela foi certeira, mas ela falou aquilo que eu já falo para vocês há meses. Não se trata só do bolsonarismo, se trata do antipetismo. O antipetismo só tem uma direção hoje: Bolsonaro. Isso é inegável. Isso é inegável. E ela citou um ponto aqui: a fala do Bolsonaro, a fala do Lula contra Israel. Olha só, o Bolsonaro, ontem, ele fez uma entrevista na Revista Oeste. E durante essa entrevista, até essa aqui foi publicada pelo Flávio Bolsonaro, ele escreveu: olha, Jair Bolsonaro está sendo perseguido por excesso de democracia, como os vimos no último domingo, com uma nação de brasileiros na Avenida Paulista, que mais parecia a Avenida Brasil. Pois é. Cito aqui agora para vocês a entrevista do Bolsonaro, onde ele comenta a fala do Lula sobre o tamanho da manifestação. Assiste aí. O crédito aqui é Revista Oeste e publicação do Flávio Bolsonaro. Dizer pro Lula que não se tem notícia de um só celular furtado ali. Lula comentou hoje, afirmou que as imagens da manifestação comprovam sim o tamanho do ato do último domingo. Abro aspas aqui para a fala de Lula: eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Mesmo quem não quiser acreditar, é só ver a imagem. Como as pessoas chegaram lá, é outros 500. Lula disse ainda que o ato foi em defesa do golpe e, abro aspas mais uma vez, eles todos com muito medo, muito cuidado. De qualquer forma, é importante a gente ficar atento porque essa gente está demonstrando que não está para brincadeira, fecho aspas. O senhor gostaria de comentar essa declaração? Dizer pro Lula que não se tem notícia de um só celular furtado ali, né? Uma lixeira queimada, um vidro quebrado. E são essas pessoas que levam o Brasil nas costas, né? Porque trabalho de verdade. Como chegar? O combustível não foi pão com mortadela, tá? E quando ele fala em golpe, ele acusa o Supremo Tribunal Federal e o Congresso de golpe por ocasião do impeachment da Dilma. Então, quando não interessa para ele, ele desqualifica e vai para o mais rasteiro possível as suas comparações, né? Então, eu acho que dispensa até comentários, porque hoje em dia, como ele nunca conversou com a população, como sempre conversei enquanto presidente, no cercadinho, e continuo conversando, ele não sabe que essas pessoas aprenderam muito ao longo dos últimos anos, em especial através das mídias sociais. Vamos lá, vamos entender. Um dos pontos que mais me chamou a atenção nesse comentário do Bolsonaro aqui, ou melhor, no comentário do Lula, é que eles estão com medo. Peraí, é o presidente da República falando, as pessoas estão com medo de se manifestar. Ele exalta o medo dessas pessoas do atual sistema. Isso aí, eu garanto para vocês, não é normal num instrumento democrático, numa democracia comum, tá? Numa democracia plena, somente em democracias relativas. E um dos pontos que chama atenção é o embate do Lula a Israel. Chamou muita atenção uma fala do Lula agora, que recuou e disse que em momento algum ele citou o Holocausto. Foi uma interpretação equivocada do primeiro-ministro de Israel. Assim, nitidamente vê que Lula recuou com a fala, ele provavelmente está vendo que vai ter pressão em cima disso, e aqui no Brasil, ele perdeu muito, mas muito apoio. Gente que fez o L, que fez apoio aberto, escreveu carta pela democracia, puxou o freio de mão e falou, opa, aqui a democracia está acabando. E olha só, o chanceler de Israel deu de novo resposta a Lula, ele que é crítico ao Lula. O chanceler de Israel rebate argumento de Lula de que não falou em Holocausto. O autor de críticas reiteradas contra o presidente Lula, o chanceler de Israel, voltou a falar sobre o petista, nessa tarde de quarta-feira. Dessa vez, para contrariar o argumento do presidente, que não empregou a palavra Holocausto ao comparar as ações militares de Tel Aviv na faixa de Gaza. As de Adolf Hitler contra os judeus. Abre aspas. Lula, você disse
que a guerra justa de Israel contra o Hamas em Gaza é igual ao que Hitler e os nazistas fizeram com os judeus e ofendeu a memória de 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto. Não vamos esquecer e nem perdoar. Escreveu Israel Katz no X, dessa vez escreveu em português. Pois é, pessoal. Ou seja, hoje um conflito diplomático escancarado entre Israel e Lula. E eu não estou falando Israel e o Brasil. Eu estou falando entre Israel e Lula. O povo de Israel repudia Lula. Os governantes de Israel repudiam Lula. O povo de Israel não repudia o povo brasileiro. Os dirigentes de Israel não repudiam o povo brasileiro. Repudiam Lula. Mostrando uma desconexão aqui entre Lula e o povo brasileiro. Pois é. Mas nem todo mundo pensa igual, né? Tem aqueles que só querem o bom e velho oportunismo mesmo. Pois é. Uma seara de pastores evangélicos que estão dentro do Congresso Nacional estão vendo uma boa oportunidade agora para se alinhar com Lula. Matéria do jornal Metrópolis: evangélicos veem a chance de ouro para Lula se reaproximar das igrejas. A PEC, que amplia a imunidade tributária de igrejas e templos de qualquer religião, seria uma chance de ouro para o presidente Lula se reaproximar dos evangélicos. Avaliam lideranças religiosas do próprio Congresso Nacional. Para esses parlamentares, o eventual apoio do governo à proposta seria um primeiro passo de reaproximação de Lula com as igrejas evangélicas, que já chegaram a apoiar o petista em gestões anteriores dele. Com base nessas avaliações, lideranças evangélicas vão sugerir a Lula a realização de um ato de apoio à PEC no Palácio do Planalto, com a presença de pastores, padres e líderes de outras religiões. Pois é, pessoal. Enfim, falou em dinheiro, tem muito evangélico, ou que se diz evangélico, que está lá dentro do Congresso, que agora vai abaixar as calças para o Lula. Vamos falar assim, vamos falar o português claro. Pois é, isso é uma vergonha, né? E aí, quando aquela moça, a Aimee, fez uma música chamada O Evangelho dos Fariseus, criticaram demais a moça, porque não se pode criticar os evangélicos. Tá errado. Todo mundo pode ser criticado. Qualquer um pode ser criticado, desde que as críticas sejam justas e verdadeiras. E aquela música daquela moça, eu não vi uma mentira sequer. Prova, é isso aqui. Pois é, estão prontos para alinhar com Lula. Aí, fica com vocês comentário. Vamos lá. Também não é menos importante essa matéria do R7. Bolsonaro vai passar por exames e a equipe médica já discute a realização de uma nova cirurgia por causa daquela facada que o Bolsonaro levou. O ex-presidente Bolsonaro passa por exames de rotina na manhã dessa quarta-feira, em um hospital particular em São Paulo. A informação foi confirmada em uma postagem feita pelo advogado e ex-chefe do executivo, Fábio Botgarden. O texto também afirma que Bolsonaro vai se consultar com um cirurgião para discutir a necessidade de realização de uma nova cirurgia de correção de hérnia abdominal decorrente da facada de 2018. A ida ao hospital acontece um dia depois do ex-presidente ter sido ouvido pela Polícia Federal sobre incidentes com a baleia no litoral. Então, desejo saúde aí ao ex-presidente Bolsonaro e que não precise passar por uma nova cirurgia. Quanto ao caso da baleia, foi até hilário, né? Bolsonaro deu depoimento, ele falou que ele não importunou a baleia, foi a baleia que foi importunar ele. Ele estava andando de jet ski e a baleia veio até ele. Então, assim, brincadeiras à parte, sabe? Chega a ser patético esse argumento de Bolsonaro hoje ser alvo de uma possível importunação à baleia, sabe? Num momento tão polarizado e com tantas coisas importantes que o Brasil tem pela frente para encarar hoje. Ou seja, só mostra mais uma vez o quanto estão na mira do Bolsonaro e no encalço do Bolsonaro. E depois querem dizer que isso é devaneio dos apoiadores do Bolsonaro. Não é bem assim, vocês sabem muito bem disso. Outra matéria que a gente vai tratar é uma derrota pesada para o Lula. Porque o Lula quer o quê? Grana, din-din faz-me rir, dinheiro dos seus impostos,
Porque a arrecadação federal foi recorde, porque está aumentando impostos para cima e para baixo. E uma das formas de ele aumentar impostos é com a oneração da folha. Pois é, só para me explicar para vocês. O Congresso Nacional aprovou a desoneração da folha. Desoneração da folha é o seguinte: o empresário hoje no Brasil, ele carrega o governo nas costas. Ou seja, em algumas situações, os empresários ganham muito menos do que o governo no trabalho que eles mesmos fazem. O governo chega a morder aí 34% da fatia do que os empresários produzem. Às vezes você tem 3, 4, 5 sócios. Esses sócios ganham muito menos do que o governo. É o Brasil. Pois é. Desoneração da folha é para aquelas empresas que têm empregados possam optar como ele vai pagar a contribuição patronal previdenciária, ou seja, o imposto do INSS sobre o trabalhador que o patrão paga. E isso, os 17 setores mais produtivos do Brasil pediram para poder reduzir esses impostos, ter a opção de ter um imposto mais reduzido. O Congresso atendeu. Lula não quis, vetou, derrubou. O Congresso não aceitou e falou: não, Lula, nós vamos manter isso aqui, respeite o Congresso. Derrubaram o veto do Lula. Pois é, o Lula, ainda não respeitando o Congresso de novo, foi e editou uma medida provisória, reestabelecendo a oneração, ou seja, colocando o imposto de volta. Dessa vez, o Congresso falou: olha, Lula, vai sofrer muitas derrotas. Nós vamos derrubar sua medida provisória e nós vamos ter retaliação contra você. Lula recuou, voltou atrás na medida provisória, revogou parte da medida provisória e manteve a desoneração da folha. É como a gente pode ver dessa matéria aqui da Band News. Volta a valer, a partir dessa quarta-feira, a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país. O presidente Lula assinou a revogação da medida provisória, retirando o trecho que reonerava a folha desses setores. Ia ser mais uma derrota acachapante do Lula, derrubada pelo Congresso, ou foi uma derrota ele recuando. Recuando foi menos feio, mas não deixa de ser uma derrota gigante ao Lula. Outro assunto que está dando muita repercussão é o evento que está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados para homenagear e parabenizar os 40 anos do MST. É aquele grupo que causa o terror no campo, que invade terras, ação criminosa. Invadir terras é criminoso. Invasão à propriedade privada é crime. Então, aquele grupo que ganha dinheiro do governo, recebe todo o fomento, causa o terror no campo, assusta os produtores rurais, pois é, hoje estão sendo homenageados na Câmara dos Deputados. O Mário Frias, que é deputado federal, ele fez uma publicação com críticas em relação a isso. O Ricardo Salles também, que é um dos grandes críticos ao MST, também fez manifestação. O Mário Frias escreveu o seguinte: está acontecendo agora uma sessão solene em homenagem aos 40 anos do MST, no plenário da Câmara dos Deputados. É inacreditável que estejamos vendo ser cultuado um movimento que, além de invadir propriedades privadas, causando enorme prejuízo econômico ao país e aos produtores rurais, ainda comete verdadeiros atos de terrorismo, gerando insegurança e muitos conflitos. A bandidolatria segue a todo vapor no Brasil. E o pior, dentro da Câmara dos Deputados. Pois é, não tenho nada a retocar na fala do deputado Mário Frias, porque realmente é isso. Deixar que o que é errado se torne certo e o que é certo se torne crime. O Ratinho, hoje, durante o seu programa, ele falou sobre a questão da Ilha de Marajó. Ele falou que ele está deixando essas questões mais polêmicas de lado e ele está se preocupando só em fazer um programa de auditório divertido para aquelas pessoas que o ouvem. Mas ele falou hoje que, em alguns momentos, não dá para ficar calado. Ele falou: olha, hoje o que é errado no Brasil torna certo. E o que é certo se torna crime. E aí ele citou justamente o caso da Ilha de Marajó, da exploração que acontece lá e de que as pessoas que estão sendo os denunciantes são as investigadas. É o Brasil de hoje. Por fim, mas não menos importante, vocês devem lembrar da Elisiane Gama. A Elisiane Gama, ela foi a dirigente ali, a relatora da CPI do 8 de janeiro, da CPMI do 8 de janeiro, e fez um relatório totalmente tendencioso,
Vocês acompanharam o relatório, blindando ali o Gonçalves Dias, que foi visto nas câmeras com o pessoal, blindando os repórteres que estavam com o pessoal pedindo para fazer pose. Enfim, fez um relatório todo blindado, todo à esquerda, mas agora ela volta ao cenário político querendo ser a nova sucessora do Pacheco. Se tá ruim com o Pacheco, pior será com ela, né? Sucessão de Pacheco, Elisiane Gama entra no jogo. O parlamentar pretende disputar a presidência do Senado, mas sabe que precisará construir um consenso junto à bancada do PSD. Pois é, essa matéria é do antagonista e aqui vem a informação de que ela será candidata à presidência do Congresso Nacional e do Senado também, porque o presidente do Congresso é sempre o mesmo presidente do Senado, tá certo? É isso, pessoal. Grande abraço. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Meio-dia, né? Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. A gente volta daqui a pouquinho, às 4 horas, com mais conteúdo para vocês. Combinado? Grande abraço.